Você já percebeu que as bolsas de valores globais estão caindo nesse ano de 2025? Principalmente nesses últimos dias. E a resposta, com certeza, está numa política mais agressiva por parte do presidente americano, Donald Trump. E o que ele está fazendo é colocando tarifas bem pesadas em alguns países. Então nós pegamos China, México, Brasil e muitos países que são aliados comerciais dos Estados Unidos. Então nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no que está acontecendo, um dos possíveis motivos para o Trump fazer isso e o que vai dar no final de toda essa história aí. Mas antes de nós realmente entrarmos nas tarifas do Trump, é importante entender o que são, na prática, essas tarifas que todos estão falando aí nas notícias. A tarifa de importação é um valor que fica para o governo imposto sobre os produtos que entram no país, tornando os produtos mais caros e, querendo ou não, todos sabem fazer contas. E é justamente para incentivar o consumo local. Por que eu vou comprar um produto dos Estados Unidos, sendo que aqui no Brasil é mais barato, por exemplo? E são três principais pilares aqui que eu vejo que o Trump quer obter. Proteção da indústria local, ou até mesmo você expandir a indústria americana, voltar à ativa com a industrialização americana. Outro fator importante, geração de receita para o Estado. Afinal de contas, os Estados Unidos atualmente têm uma dívida absurdamente alta e não tem para onde fugir, vai ter que pagar uma hora ou outra. E terceiro, que também é muito importante, pressão econômica em disputas comerciais. Acredite ou não, tem uma chance do Trump ele estar fazendo tudo isso não porque ele acha que tarifar é o certo, mas porque ele quer acordos com estes países. E isso vai beneficiar os Estados Unidos. Agora, sobre o primeiro ponto que eu falei para vocês de indústria, eu acho que é bem complicado. Por quê? Os Estados Unidos, eles são muito conhecidos pela tecnologia, sistema financeiro, o dinheiro do mundo vai para lá. Lá temos Apple, temos a Meta, que é dona do Facebook e Instagram, o Google está lá, o YouTube está lá, a ChatGPT, OpenAI. Empresas de tecnologia que dominam o planeta Terra estão nos Estados Unidos. Só que isso acaba afetando não só as empresas de tecnologia, mas até mesmo empresas de sapato. É muito mais barato você pegar os materiais de um tênis, por exemplo, na China, fora dos Estados Unidos, do que no próprio país. Então os Estados Unidos teria que voltar a focar em produção de tênis, ao invés de continuar na tecnologia, que é o futuro? Pode ser que tenha um impacto muito negativo nisso. E o problema dessas tarifas é que elas estão sendo usadas como armas, e só se usa armas quando está em guerra, e nesse caso aqui é uma guerra comercial que pode surgir. Pode gerar um tipo de retaliação entre países no que diz respeito a tarifas, a economia, a acordos comerciais. E com toda certeza pode acabar gerando uma recessão econômica. Então, se tudo der errado, o caos prevalecer, nós teremos uma recessão econômica muito severa. Em fevereiro de 2025, foi imposto uma tarifa de 25% sobre todas as importações vindas do México e Canadá, com exceção do petróleo canadense, que foi apenas 10% ao invés de 25%. E a justificativa dessa medida foi impedir o abuso comercial, proteger os empregos e reagir a acordos injustos. Um mês depois, em março de 25, nós tivemos tarifas globais sobre o aço e alumínio, 25% sobre o aço e 20% sobre o alumínio, e os países afetados foram a China, Brasil, União Europeia, Coreia do Sul e entre outros. E a justificativa para isso foi a segurança nacional. Afinal de contas, os Estados Unidos têm uma dependência muito crítica dos metais desses países citados. Em abril de 2025 é onde a coisa começou a esquentar. Porque nós sabemos que a briga é entre Estados Unidos e China. São as duas maiores potências mundiais. A Rússia está em guerra, só que é aliada da China. Coreia do Norte também é aliada da Rússia. Então são pessoas muito complicadas unidas. E os Estados Unidos foi lá e colocou tarifas na China. As tarifas passaram para 20% em média sobre todos os produtos chineses. A China, sabendo disso, que eles seriam taxados, tarifados nos produtos que entram nos Estados Unidos, ao invés deles tentarem negociar, eles partiram para a retaliação.
A China chegou e falou, beleza, você vai me tarifar em 20%? Eu vou colocar 34% em cima de você então. Além das taxas que já tem, é adicional. Aí os Estados Unidos ficou puto pra caramba, porque agora o produto que entra dos Estados Unidos na China vai ter 34% a mais de tarifa, e virou pra China de volta e falou, olha, se vocês não voltarem com esses 34% aí, não revogarem essa medida, eu vou colocar mais 50% em cima de vocês. Olha o que aconteceu. Estados Unidos taxou a China retalhou taxando de volta, os Estados Unidos ficou puto e falou, se você não revogar isso, eu vou te taxar em mais ainda. Esse é o cenário que está acontecendo. A base dessas tarifas americanas é a reciprocidade. Então, se você me taxa em 27%, eu te taxarei também em 27%, na mesma proporção. Na verdade, não está sendo seguido muito essa reciprocidade, essa equivalência não. Mas aí já é um pouco mais complicado de eu falar aqui. É basicamente balança comercial que eles estão calculando só. E o foco, claramente, foi a galera lá que fica na União Europeia e o pessoal da Ásia. Tiveram medidas indiretas também, como sanções comerciais contra países que negociam com a Venezuela. E agora nós queremos saber os motivos que levaram o Trump a tomar essas medidas extremamente ousadas. Até o pessoal que é eleitor dele, que claramente apoia o Donald Trump, ficou com o pé atrás, falando, olha, isso daí tá complicado, hein? Você tem certeza disso? Então os Estados Unidos, o foco deles mesmo é reduzir o déficit comercial do país, porque eles estão culpando essa diferença entre o que sai e o que entra dos Estados Unidos, principalmente quando se fala da China, a perda de emprego e enfraquecimento da indústria americana. O segundo ponto é o protecionismo econômico. Eles realmente querem revitalizar a industrialização americana, a indústria por si só. Eles querem fortalecer a frase feito nos Estados Unidos, Made in USA. Hoje em dia até o seu tênis é feito na China, né? Tudo é feito na China. E dessa forma, os Estados Unidos se tornariam menos dependentes dos países estrangeiros. O terceiro ponto muito forte aqui é a pressão geopolítica, porque querendo ou não, essas tarifas não só são um problema econômico, mas é uma forma de você pressionar os demais países, como a própria Venezuela, que será muito afetada por essas sanções dos Estados Unidos, e também tem um motivo um pouco político. Eu não posso falar muito disso, porque eu não entendo muito bem desse assunto, mas de fato ele está se apresentando ali como defensor do trabalhador americano. E afinal de contas, o que nós temos que ver agora é por que a Bolsa de Valores está caindo, sendo que teoricamente são empresas só americanas até. Por que uma tarifa na China impacta a Apple, por exemplo? Então os investidores estão realmente com muita aversão a risco, eles estão no escuro. O mercado não é que ele odeia o risco, ele odeia a incerteza, não saber o que vai acontecer. O risco a gente precifica. Os índices globais estão em forte queda. E as empresas afetadas, um resumo aqui, são as indústrias automotivas, construção civil, que envolve aço e alumínio, tecnologia, cadeias produtivas globais foram afetadas, e também os agroexportadores. Então gigantes como a Apple, Ford e Boeing já estão sendo impactadas. E eu vou te explicar de uma maneira muito simples por que as empresas da Bolsa de Valores reagem a essas tarifas de maneira muito negativa. Eu vou pegar como exemplo o iPhone 16 da Apple, até porque a Apple faz muitos produtos, só que entendam o caso da Apple, que eu falaria aqui, como o caso de qualquer outra empresa, até mesmo a Nike, que faz tênis. Um custo de um iPhone para a Apple produzir é de $550. Só que a câmera traseira do iPhone não é feita nos Estados Unidos. Eles trazem do Japão para os Estados Unidos. A bateria do telefone é chinesa. O armazenamento vem do Japão. A tela vem da Coreia. E já que estes países terão tarifas, querendo ou não, para a Apple e as demais empresas pegarem os produtos que eles já pegam dos demais países, ficará mais caro, terá mais custo de produção. Então, de $550 que a Apple gasta apenas para produzir o iPhone, terá um aumento de 54%. Ou $296. E o novo custo vai para $846 no total.
Então a Apple está gastando mais para fazer o mesmo produto. Provavelmente a população sentirá o aumento nos preços de até alimentos, de qualquer outros produtos, sobrando menos dinheiro para comprar um iPhone, por exemplo, fazendo com que talvez as vendas da Apple caia. E se a empresa vende menos, ela tem menos receita, menos lucro, talvez tenha que demitir muita gente, mais gente desempregada e a Apple lucrando menos. Via de regra, a cotação de uma empresa segue o seu lucro. Se no trimestre que vem a Apple chegar e falar, olha mercado, eu lucrei menos, eu tive menos receita até mesmo, porque eu gastei mais dinheiro no que eu já fazia mais barato, o mercado vai reagir mal. Só que não quando a Apple soltar esse balanço antes, e é o que está acontecendo agora nos mercados. Porque o processador ficou mais caro, a bateria ficou mais cara, a tela ficou mais cara, a câmera, o chip 5G ficou mais caro, tudo ficará mais caro. Inclusive, é por isso que pode haver uma recessão global. Pode ser que tudo aumente, o preço dos alimentos, eletrodomésticos, moradia, literalmente tudo. Pode ser que a cadeia de produção de muitas indústrias sejam interrompidas ou até mesmo seja feito menos produção, o que impacta o fornecimento global, querendo ou não. E tudo isso termina em uma desaceleração econômica, que é muito severo. Os investidores, evidentemente, não estão errados por precificar os ativos para baixo, porque realmente tá complicado. A gente não tem uma previsibilidade, esse que é o problema. Então, para você que investe, continue investindo em setores mais defensivos, como saneamento, energia elétrica, coisas extremamente básicas e até mesmo perenes, necessárias para a sobrevivência humana. Esse é o momento que você mais observa do que faz alguma coisa. Pense bem antes de agir na sua carteira de investimento, de vender alguma coisa ou comprar outra. Tome muito cuidado. E no final, tudo acaba bem, né? Só não falamos para quem. Mas alguém consegue ter proveito nesse caos todo aí. Se você gostou desse vídeo, eu tentei explicar certinho aqui o que o Trump pensa, o que o Trump fez, o que está impactando a Bolsa de Valores. Então, por favor, deixa o gostei aí, se inscreva no canal se for possível e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!